Olá amigos, muito bom tê-los novamente aqui no canal. Hoje nós iremos utilizar alguns parâmetros adicionais da função SI do Excel. Nesse caso especificamente, esses parâmetros permitem testar mais de uma condição simultaneamente, de maneira onde eu só tenho a resposta para verdadeiro caso todas as condições sejam satisfeitas, ou eu posso utilizar a função OU, onde eu tenho a situação onde uma ou outra condição sendo verdadeira, eu tenho a resposta para verdadeiro. Vocês vão ver que isso é muito simples, nós iremos ver na prática, com exemplos bem comuns do dia a dia. Observem que a estrutura da função, ela inicia com igual se, mas logo depois entra o parâmetro i, e depois ele testa duas condições, teste lógico 1 e teste lógico 2 para a resposta verdadeira ou para a resposta falsa. Um bom exemplo disso é se o cliente só resolver comprar uma camisa se ela atender a duas condições. Primeiro, ela precisa ser azul. Segundo, ela precisa ser em algodão. Apenas nesse caso, se a camisa satisfizer essas duas condições, é que o cliente vai fazer a aquisição. Caso contrário, ele não compra. Bem, esse é o quadro resumo das possibilidades das respostas para a função SI. Eu tenho sempre a testagem das condições e uma resposta em decorrência disso. Se eu tiver o primeiro teste lógico resultando verdadeiro e o segundo teste lógico resultando verdadeiro, eu tenho a resposta para verdadeiro. Em qualquer outra possibilidade de resultados, como primeiro verdadeiro, segundo falso, primeiro falso, segundo verdadeiro, ou primeiro falso e o terceiro falso, eu tenho a resposta para falso. Nesse caso, eu só consigo a resposta para verdadeiro caso todas as condições sejam satisfeitas. O exemplo que nós iremos utilizar na função SI é um exemplo de uma concessionária de carros, onde o cliente chega e determina quais são os parâmetros que ele deseja para adquirir o seu veículo, e a empresa precisa ter disponível no estoque para que o negócio seja possível. Então, aqui na parte superior eu tenho informe as especificações, e aqui eu tenho os carros que estão no meu estoque. A indicação, se todas as condições forem satisfeitas, então eu vou escrever atende aos critérios. Caso contrário, eu vou escrever não atende aos critérios. Nesse caso em específico, eu vou utilizar como referência o modelo, que é o modelo Onix. Eu quero um carro da cor branca, carro branco. E eu quero como acessórios A mais direção mais vidro mais trava. Então, nesse caso, o único carro que irá estar de acordo com os meus parâmetros de escolha é o carro que é do modelo Onix, com a cor branco ou branca, e no caso, com acessórios, ar, direção mais vidro e trava. Então, eu preciso colocar isso agora na minha fórmula, para que a partir desse momento eu possa verificar no meu estoque qual é o carro que atende os meus critérios. Então, eu vou pegar aqui e vou começar a escrever a minha fórmula. Então, toda fórmula no Excel começa com igual, se. Vou abrir o parêntese. Ao invés de eu simplesmente determinar o meu teste lógico, agora eu vou escrever um parâmetro de i, que ele vai verificar se os argumentos da função são verdadeiros, só em caso de todos atenderem aos meus critérios. Vou abrir um outro parêntese e agora sim eu vou fazer o meu teste lógico. A primeira coisa que eu quero testar é se o modelo do meu carro é Onix. Então eu vou colocar se o modelo B12 for igual ao parâmetro. Observem que aqui eu vou fixar a minha célula. Para fazer isso, você pressiona F4. Caso você esteja usando o notebook, teoricamente você vai precisar utilizar a tecla de função Fn antes. Então, Fn, F4. Então, eu realizei o meu primeiro teste lógico. Coloquei um ponto e vírgula para separar o próximo teste agora. O próximo elemento que eu quero testar é a cor do meu carro. Então, eu vou vir aqui em vermelho, que é a célula C12, que está com a referência do primeiro carro. Vou colocar igual. Vou clicar no parâmetro relacionado à cor e também vou fixar lá com o meu F4. Depois eu vou colocar o ponto e vírgula e vou testar a última condição, que é o conjunto de acessórios. Então, vou clicar aqui, vou colocar igual, vou clicar no parâmetro e também vou colocar F4. Para aqueles que não estão lembrados,
sobre a função de fixar célula é que eu quero tomar como referência sempre os mesmos valores, para quando eu arrastar o meu cursor, o Excel não tirar como referência uma outra célula. Então eu vou fechar aqui o parêntese, que está relacionando as minhas condições. Então, se tudo estiver ok, o que é que eu preciso fazer? Eu vou escrever aqui, atende aos critérios. Ponto e vírgula, agora o valor se for falso. Eu poderia simplesmente deixar vazio, e então ele iria indicar apenas o carro que está dentro daquela condição. Mas eu quero escrever aqui, não atende aos critérios. Vou fechar aqui o meu texto, lembrando que sempre que você vai escrever um texto numa célula dentro de uma fórmula, você precisa colocar entre aspas duplas. E agora eu vou fechar lá o meu parêntese. Observem que quando eu confirmo com Enter, ele coloca que o primeiro carro não atende aos critérios. Ele é Onix, tá ok, igual ao meu parâmetro inicial, só que ele é vermelho. Eu quero um carro branco. Então, pelo fato de já ter um parâmetro que resulta falso, automaticamente ele diz que não atende aos critérios. Então, eu vou clicar, segurar e arrastar, e ele vai fazer a comparação para os outros elementos. Observem que apenas o último carro, que é o carro do modelo Onix, o carro branco, e com ar, direção, vidro e trava, atende aos meus critérios. Então, isso é uma maneira de você fazer teste com mais de uma condição simultaneamente. Isso é bastante utilizado. Agora nós iremos utilizar a estrutura da função se, mas com o parâmetro ou. O parâmetro ou ele dá uma característica diferente a essa função. Ele pode realizar vários testes lógicos, mas nesse caso em específico, se um dos testes realizados resultarem em verdadeiro, eu já tenho a condição de aquisição para o bem. Como, por exemplo, quando o cliente quiser comprar um carro, se ele satisfizer uma das condições, se o carro é do modelo ideal ou se o carro é abaixo de um determinado valor, independente do modelo, o cliente faz a aquisição. Esse é o quadro resumo para a condição se ou. Observem agora que a resposta para verdadeiro ela acontece em 3 situações. Em qualquer situação onde eu tenho verdadeiro como resposta para um dos testes da minha função, independente da ordem. Então aí é muito mais simples de executar o teste, mas ele é mais definido pela exceção do que pela própria regra. Nós iremos ver isso na prática. Da mesma forma como eu trabalhei na planilha anterior, eu também tenho aqui na planilha 2 a área de especificações e os carros que eu tenho determinados lá no meu estoque. Observem que agora houve uma pequena mudança, onde eu vou comparar apenas o modelo e o preço se ele é menor que um determinado valor. A estrutura da minha função ela é bem similar à da CI, a diferença é que o parâmetro muda. Então, eu vou fazer primeiro a função, depois a gente determina os parâmetros. Então, igual se, porque toda fórmula no Excel começa dessa maneira. E agora eu vou informar o parâmetro ou, e vou realizar o meu primeiro teste. O primeiro teste é relacionado ao modelo do carro. Eu vou colocar se ele é igual ao parâmetro que eu desejo e vou fixar a célula como eu fiz anteriormente. Vou colocar um ponto e vírgula para realizar agora o segundo teste lógico, que tem a ver com o valor do carro. Vou selecionar aqui e vou colocar que ele é menor e não igual, porque eu quero comparar se o carro tem um valor menor do que o valor informado como parâmetro. Vou clicar aqui, vou colocar lá o F4 novamente para fixar a célula. Vou colocar o parêntese para fechar as minhas condições, os meus testes, e agora eu vou colocar ponto e vírgula, o valor para verdadeiro e o valor para falso. Como resultado da indicação, eu coloco atende aos critérios ou não atende aos critérios, da mesma maneira como eu fiz antes. Então aqui eu vou digitar atende aos critérios, ponto e vírgula, e agora a resposta para falso. Não atende aos critérios. Vou fechar lá as minhas aspas e vou fechar o meu parênteses. Observem que quando eu confirmo com Enter, clicando, segurando e arrastando, todos, num primeiro momento, vão colocar não atende aos critérios, porque não existem critérios definidos, então. Então, vou colocar aqui o modelo do carro, Onix.
E observe que ao dar Enter, automaticamente o primeiro carro já atendeu aos critérios, mesmo que eu ainda não tenha informado o valor que eu estou disposto a pagar pelo carro. Mas só pelo fato da primeira condição já retornar verdadeira, o Excel já diz, ó, o primeiro carro já é selecionado dentro desse contexto. Mas eu ainda quero fazer outros testes, então eu quero colocar aqui um valor de 30 mil. Observem que ao confirmar o valor de 30 mil, vou colocar aqui no formato de moeda, né? Para ficar melhor para ver. O Corsa também entrou na minha lista de possíveis, né, produtos. Primeiro, o Onix, mesmo ele tendo o valor de 26 mil, mas independente disso ele é Onix, então ele já atende uma primeira condição. E o Corsa, por ser menos de 30 mil. Se eu mudasse o valor aqui para 25 mil, observe que ele continua da mesma maneira, atendendo aos critérios, tanto para o Onix quanto para o Corsa. Se eu mudar aqui de Onix para Cruze, observe que agora ele inverte. O Onix não atende mais aos critérios. Primeiro porque ele é mais caro do que 25 mil, então ele já está fora. Ele retornou falso para esse teste de valor. E ele retornou falso também para o teste de modelo. Agora, se eu aumentar o valor para 30 mil, observe que todos os carros atendem ao critério. Nesse caso ficou muito amplo. Eu estou dizendo, ó, qualquer carro que seja abaixo de 30 mil ou o Cruze, que normalmente já é mais do que 30 mil. Então, observem que os parâmetros vão mudando e a seleção dentro do meu estoque também vai acontecendo. Então, vou colocar aqui, ó, 25 mil. E vou voltar aqui para a opção Onix. E você observa que agora só quem se enquadra nos meus parâmetros de compra, de maneira um pouco mais coerente, né, por conta do valor, seria o carro Onix, que custa 26 mil. Ele é um pouquinho mais caro do que eu estou disposto a pagar, mas ele é um Onix, então eu faço um esforço adicional para conseguir esse R$1.000. Ou o Corsa, que ele já é mais barato do que os 25 mil. Não é o carro que eu desejava, que era o Onix, mas ele atende o meu critério econômico de ser menor do que 25 mil o valor do bem. Então, nesse caso aí, os dois atendem aos meus critérios. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, aproveite e inscreva-se. É grátis e você vai ficar bem informado quanto às atualizações do canal. Aproveita também e indica para os amigos. Para treinamentos, é só entrar em contato a partir desse e-mail que eu estou deixando aí disponível. Grande abraço, até a próxima.